Vamos falar um pouquinho de dica no pré-natal? Se é que tem, a gente sempre tem dica para dar. Vamos lá. Se eu tiver que botar aqui nessa palma da mão, as principais reclamações que a gente ouve no pré-natal são: lá no início, um enjoo, uma cólica, que às vezes preocupa a gente, aquela cólica inicial. Depois vem as dores nas costas, o inchaço na perna, né, aquele edema de membro inferior, e aquela sensação de afogamento que a gente fica também. Então lá no início do pré-natal, se a gente for falar aquelas queixas iniciais, o enjoo e principalmente aquela cólicazinha, o que eu gosto de tranquilizar a gestante em relação à cólica, e já ameniza bastante só o fato da gente tranquilizar, é que a gente tem sempre aquela sensação como se a menstruação fosse descer. E é isso aí, o útero sempre esteve ali, só que na verdade ele agora está recebendo um fluxo de sangue muito maior e aumentando o seu volume. Então se você precisar tomar alguma medicação para essa cólica ou simplesmente não deixar a bexiga muito cheia, que às vezes piora um pouquinho essa cólica, isso já ajuda. Em relação à náusea, a gente tem que ver se a gente tem um quadro simplesmente de náusea, aquela sensação que a gente fica mareado do barco, ou se a gente cursa com vômito. E aí a gente vai pensar em outros casos, porque o vômito a gente sempre vai excluir a possibilidade de uma situação singular e que é vista com muito carinho, que é a hiperêmese gravídica. Mas isso é outra história. Mas quando a gente está falando da náusea, que pode vir com um vômito ou outro, beber gelado, beber as bebidas mais ácidas ajudam, né? Às vezes eu falo muito do picolé de limão, ele é uma ótima saída quando a gente fala dessa tentativa de tirar um pouquinho desse mareado. O gengibre, para os pacientes que gostam de gengibre, tem aquelas balinhas que vendem na farmácia, que eu falo, aqueles cristalzinhos pequenininhos de gengibre, te ajudam sempre a perder um pouquinho dessa sensação da náusea. E mais importante, não dar muito intervalo entre as refeições. Sei que às vezes tem pacientes que já chegam com o hábito do jejum intermitente, mas dificilmente a gente tolera e ele atrapalha bastante essa sensação de náusea. Em relação às nossas dores, o que eu costumo falar é, isso lá no início do pré-natal, é como se fosse presta atenção que eu estou analisando você lá na frente. Então, na verdade, atividade física regular, controlar sim o ganho de peso. A gente sempre lembra que a gestação é o período que a gente mais ganha peso num curto período de tempo, e é normal esse ganho de peso, a gente vai ganhar. Então, a gente vai só moderar a velocidade desse ganho de peso, correr atrás, às vezes, de lesões que a gente já possa ter anteriores e que a gente precisa de apoio de fisioterapia, RPG, para ajudar a gente em relação a isso, e a vigilância nesses exercícios e se for usar musculação e outra coisa que a gente faça com alguma supervisão. Em relação ao edema, a gente sempre diz, lembrar da meia elástica independente do clima. Hoje em dia a gente tem meias elásticas que são mais confortáveis, são mais fininhas, e a drenagem ela vai ajudar. A drenagem ela não vai te curar em relação ao edema, mas ela ajuda muito, muito mesmo.